Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo trago as últimas notícias sobre essa relação complicada aí entre Calil e a possível aliança com o PT para dar palanque para Lula. Enfim, vou trazer essas informações para todos vocês, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito e puder, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Se você assistiu o vídeo e gostar, mas é só se gostar, manda o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Em especial com quem, assim como eu, mora em Minas Gerais e está interessado aí nessas informações. Ou quem não mora em Minas, que mora fora, mas que também quer saber o que pode acontecer. Afinal de contas, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Fica atrás somente de São Paulo e aqui realmente é importante entender o que pode acontecer. Pessoal, vou trazer aqui uma informação de um site, o site O Tempo, que soltou a seguinte manchete no dia 25 de abril. Calil diz que é muito difícil a aliança com Lula sem coligação formal. Vamos entender o que pode acontecer. Vai dizer que o pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Calil, disse nesta segunda-feira que é muito difícil que ele apoie a candidatura do ex-presidente Lula sem que haja uma coligação formal entre o PSD e o PT em Minas Gerais. E vamos ver o que o Calil disse então. Segundo ele, isso é muito difícil. Sem a coligação formal é difícil. Mas deixa eu te falar, e ele é aquele jeitão engraçado dele, né? Diferente. Temos até o meio do ano para olhar isso. Já estamos fazendo algumas viagens, estamos conversando, estamos recebendo gente. Disse o ex-prefeito de BH em entrevista à Rádio 97.1 FM, que é filiada da Itatiaia, no Vale do Aço. Agora, aqui é o seguinte, o Lula quer palanque no estado e o PT insiste no nome do deputado federal Reginaldo Lopes para ocupar a vaga na chapa do Calil, vaga ao Senado. E com isso seria importante para o PT porque candidato ao Senado, diferente de quem entra como vice, o candidato ao Senado tem tempo de televisão, ele aparece na propaganda e com isso o PT obviamente colocaria também nessa propaganda a imagem do Lula para tentar alavancar o Reginaldo Lopes, que também não é alguém tão conhecido assim no estado. Então seria importante fazer essa vinculação também para o Lula aqui no estado crescer nas pesquisas, enfim. Então é do interesse do PT entrar nessa chapa ocupando essa vaga lá no Senado. Agora o Calil reforçou que sem chance, não tem como, e disse o seguinte: o problema é que o Alexandre Silveira é o senador da República. E vale a pena explicar para quem chegou no canal há pouco tempo que o Alexandre Vieira, ele era suplente da Anastasia que foi agora para o Tribunal de Contas da União. Com isso o Alexandre assumiu, tem pouco tempo isso, e quer continuar no Senado. Então por isso o Calil disse isso aqui. Então ninguém pode exigir que eu tire o senador da República de uma disputa que é o cargo dele, para colocar uma candidatura de um deputado federal que eu respeito muito, que é meu amigo, que é o Reginaldo Lopes, explicou então Calil. Mas, disse ele, se o Reginaldo caminhar para lá, nós caminharemos para cá. E nessa entrevista o Calil confirmou o quê? Que ele vai com o PSD numa chapa pura. Segundo ele, nós vamos com um time só, falando a mesma coisa, todo mundo de acordo, todo mundo certinho. Tá esse impasse sobre a candidatura ao Senado. Vamos conversar e ter cuidado para falar sobre isso. Eu sou candidato ao governo, vejam isso, Agostinho Patrus é candidato a vice-governador e Alexandre Silveira é candidato ao Senado. Está definido? Ele mesmo respondeu, está. E vamos para a frente, vamos fazer campanha. O Agostinho Patrus estava no PV, partido que está entrando nessa federação com o PT junto com o PCdoB. O Agostinho Patrus, que é presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ele saiu do PV na véspera ali, quase no fechamento da janela partidária, e foi para o partido do Calil, insisto, o PSD. Já falei em outros vídeos, vale a pena insistir. Na minha opinião, posso estar errado, aceito críticas, Calil não precisa do Lula para vencer em Minas Gerais. Ele pode, no máximo, precisar do Lula para ir para o segundo turno, né? Mas existia a possibilidade, ainda existe, em política tudo é possível, mas as chances do Zema vencer no primeiro turno, elas diminuíram. Por quê? O Zema, ele é muito vinculado ao eleitor bolsonarista, eleitor que ficará dividido, porque Bolsonaro trouxe para o seu partido, na verdade, partido do Valdemar da Costa Neto, PL, o senador Carlos Viana. Carlos Viana, então, é pré-candidato ao governo de Minas, mas vai ser oficializado e vai aqui no estado pedir votos para Bolsonaro.
Claro que o eleitor bolsonarista vai olhar e falar, opa, peraí, eu gosto do Zema, mas o mito, né, tá pedindo voto pro Carlos Viana. Esse eleitor do Zema, então, ele vai ficar em parte, não vai total, né, claro, dividido. E eu acho que essa divisão é o suficiente para que Zema não vença no primeiro turno. E aí isso meio que tranquiliza o Calil no estado de Minas Gerais. Calil que, se não fosse isso, precisaria muito do Lula. Isso aí com certeza não dá para descartar. Precisaria para quê? Para forçar o segundo turno, que na minha opinião, com a chegada do Carlos Viana na disputa, vai acontecer de todo jeito. Agora, sem essa pressão muito forte, o Calil fica mais tranquilo. E aí ele se beneficia dessa tranquilidade, porque, supondo que o Lula fosse importante para ele ir para o segundo turno, chegando lá, é claro que o Zema ia explorar essa proximidade do Lula com o Calil, e aqui em Minas Gerais o antipetismo é muito grande. Embora as pesquisas agora, não, o Lula vence no estado, beleza, né? Pesquisa é retrato do momento, mas tem muita gente dizendo que vota no Lula agora só por rejeição ao Bolsonaro. Não é aquele eleitor empolgado, né? Eleitor fanático no Lula, que existe em todo lugar do Brasil, mas não é o que as pesquisas apontam neste momento em Minas Gerais, como também não é o que as pesquisas mostram em nível nacional. O Lula se beneficia, né, de ter do outro lado Bolsonaro com uma rejeição maior do que a dele em nível nacional. Claro que você pode assistir e falar, não, na minha cidade Bolsonaro é mais forte que Lula. É importante observar não só a bolha que a gente vive e convive, mas também olhar a nível nacional. E de fato, Bolsonaro tem uma rejeição gigantesca. São dois rejeitados, a verdade é essa. Por isso eu acho que em nível nacional existe um apelo por uma outra via, você pode chamar como quiser, eu prefiro chamar de alternativa, não só de nome, mas também de projeto, e essa alternativa pode ser quem? Pode ser Ciro Gomes, que está em terceiro nas pesquisas, sua candidatura bem organizada, militância, projeto, um discurso muito ajustado em relação àquilo que o Brasil de fato precisa. Diferente em Minas Gerais, o Carlos Viana vai ter uma dificuldade aqui porque você tem dois candidatos liderando que não são tão rejeitados. O Zema, ele é bem avaliado no seu governo, você pode ter críticas, eu, por exemplo, tenho várias, mas quando você pega a pesquisa, o Zema tem uma aprovação boa. O Calil, só da Prefeitura de BH, também muito bem avaliado lá. Então você tem dois candidatos que o povo gosta, vamos assim dizer, diferente do Brasil, que você tem dois que tem, insisto, aqueles que gostam, mas que tem uma rejeição altíssima e diante disso você abre possibilidades para que uma alternativa surja. Como foi o caso do Zema em Minas Gerais. Em 2018, o povo tinha uma rejeição aos dois que lideravam as pesquisas. Quem que era? Anastasia, do PSDB, na ocasião, depois ele mudou para o partido Calil, e você tinha o Pimentel. Os dois estavam lá liderando, e o Zema saiu do nada, foi crescendo devagarzinho, crescendo, quando chegou perto da campanha, estava ali com seus 10%, e de repente a gente sabe, né, que ele teve a estratégia lá muito inteligente de pedir votos para o Bolsonaro no último debate, aí ele cresceu e foi para o segundo turno. Então a polarização no Brasil é baseada nos antes, né, anti-Bolsonaro e anti-Lula, e a polarização, por enquanto, em Minas Gerais é em relação a dois candidatos, insisto, que têm boa avaliação. Mesmo assim, eu acho que o Viana, insisto, vai roubar votos aí de Romeu Zema. Agora, vale lembrar também o seguinte, o Calil começou a sua pré-campanha, ele não é conhecido no interior, ele é muito conhecido na capital e região metropolitana. Tanto é que em várias pesquisas ele lidera naquele local. Então o desafio dele é o quê? Ser mais conhecido. E ele está trabalhando bem nas redes sociais, e ele aproveitou também as inserções que o PSD tem na TV, né, aqui no estado, mandou lá vídeos interessantes, realmente se contrapondo aí em relação ao governo Zema. Tá lançando vídeos para as redes sociais com aquele jeito dele que agrada muita gente. Então é importante observar que o Calil está se movimentando bem, como ele disse, está viajando para ficar mais conhecido. Então eu acredito que o Calil vai crescer ainda nessa campanha, independente se vai ter o apoio do Lula ou não. E se ele tiver paciência, insisto, ele pode ir para o segundo turno e chegando lá, sem vincular sua imagem ao do Lula e sem atrair a questão do antipetismo, aí eu acho que ele tem mais chances ainda de sair vitorioso das urnas. E por falar em Minas Gerais, saiu notícia de que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez outro aceno a Ciro Gomes no dia 26. Já tinha feito um no dia 25, eu até gravei um vídeo sobre o aceno que o Álvaro Dias também fez a Ciro Gomes. Quem não assistiu, vale a pena acompanhar. E o Pacheco, ele é do partido do Calil, aliado e amigo do ex-prefeito de Belo Horizonte. Diz uma matéria que então que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não esconde mais sua preferência pelo nome de Ciro Gomes na disputa pela presidência. Em conversas com aliados, Pacheco tem deixado claro que
ficou bem impressionado com o pedetista após o encontro que tiveram no início do mês. Eu gravei sobre isso. O Ciro se encontrou com o Pacheco ali na companhia do seu irmão, né, Cid Gomes. Pacheco repetiu a interlocutores que achou o Ciro muito preparado e com conhecimento sobre assuntos que um postulante ao Palácio do Planalto precisa dominar. Isso aqui é importante, eu chamo a atenção no canal, a gente tem que avaliar isso. Você tem que avaliar os candidatos, todos eles, né? Ouvir as propostas, as ideias, ver se o candidato domina, né? Não é brincadeira você assumir a presidência do Brasil, sobretudo depois aí, né, de anos e anos do país. A economia cai, recupera um pouco, fica estagnada, o endividamento das famílias, inflação, enfim. Você tem uma série de problemas que o presidente tem que entender, né, de alguns assuntos para ele ter alguma autoridade para falar, além da questão do histórico, né, ficha limpa. Isso aí tudo tem que ser colocado realmente na balança. O presidente do Senado disse ao Jornal Público de Portugal que considera Ciro Gomes alguém muito preparado e talhado para o cargo. Isso aqui foi dito, né, e eu gravei sobre isso no dia 25. E o Pacheco disse que vai trabalhar, então, né, para que o PSD, caso não apoie Ciro Gomes no primeiro turno, que existe também essa possibilidade, o Lula também quer o apoio do PSD, mas o Calil já disse que o apoio ao Lula seria num eventual segundo turno, descartou a possibilidade de apoiá-lo no primeiro. Então, caso de fato o PSD não apoie Ciro Gomes no primeiro, o Pacheco defende que os correligionários do PSD sejam liberados para apoiarem os nomes de sua preferência, né? Já que no partido há membros alinhados a todos os candidatos. Realmente, o PSD tem gente mais próxima do Lula, como Otto Alencar na Bahia, tem candidatos mais alinhados ao Ciro, como é o caso, me parece aqui, do Rodrigo Pacheco, então, né, que não é candidato, mas que é um quadro importante no estado. O Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, também tem maior proximidade com Ciro Gomes. Você tem um estado ou outro aí que tem gente até mais próxima de Bolsonaro, então acontece, tem gente também mais próxima do João Dória. Então realmente o PSD tem isso aqui, então pode ser que a tendência seja liberar para que cada um faça o que bem entender. Então a gente vê aqui que Ciro Gomes já tem um forte aliado no estado de Minas Gerais. Então a gente tem que aguardar, porque voltando à questão do PT, o PT tem problemas aqui no estado. Se não receber o apoio do Calil e o palanque do Calil, a gente não sabe qual seria o nome do partido para assumir nessa pré-candidatura ao governo do estado, e é importante que o pré-candidato, né, se lance o quanto antes para viajar, para expor suas ideias, para ficar mais conhecido. Eu ficarei bastante atento. Minas Gerais, insisto, é o meu estado, então a gente está antenado aqui. Qualquer novidade em relação a ele a gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.